Olá, seja bem-vindo a mais um Evidência comigo, Dr. José Neto. Sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e, eventualmente, normalmente a cada 15 dias, encontro aqui comigo algum profissional da saúde que eu respeito, que usa na sua prática clínica a saúde baseada em evidências como norte, como ponte para atingir melhores resultados junto aos seus pacientes. Tem aqui hoje comigo o Dr. Marcelo, que é cardiologista e está trabalhando aí nessa linha, apesar da sua jovem carreira, já de grande sucesso. Então, eu queria primeiro te agradecer, Marcelo, pela presença. Tenho certeza que você vai contribuir, a gente vai ter um belo papo aqui hoje. Isso aí, obrigado, né? Então, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou formado pela FMG e de lá mesmo segui o resto da minha carreira. Fiz minha residência de clínica na FEMIG no João 23. Depois fui para a residência de cardio lá no HC, no FMG, e de lá continuei estudando, fiz meu mestrado e doutorado no FMG também, eu terminei agora em julho, o doutorado, e trabalho agora lá na residência, né? Então, eu acho que é o campo mais fértil para esse tipo de discussão, é numa residência médica também, né? A gente pode semear essa boa semente em quem está começando, né? Perfeito. Marcelo, deixa eu te perguntar um negócio. Você está com quantos anos? Eu estou com 34. 34, ou seja, cara, começando a carreira médica. Quando é que você entrou na sua vida? Quando é que você se deparou com medicina baseada em evidência e falou assim, peraí, esse troço é importante. Você teve um mentor, teve um tutor, foi natural? Como é que foi que isso aconteceu? Então, na graduação a gente ouve isso muito pouco, né? E eu tinha um professor, que é o Unai Tupinambás, ele é infectologista, e ele falava, assim, às vezes, a gente tem que praticar uma medicina baseada em evidência, que sempre foi muito abstrato para mim. A graduação a gente não tem tanta oportunidade para aprofundar essas coisas, né? Na residência de clínica médica não foi onde eu aprofundei. Mas na residência de cardiologia, então, o coordenador da residência, o chefe da residência, que ainda é atualmente chefe da residência, é o Marco Paulo, ele, é um cara que entende disso também como poucos. E eu comecei a entrar nessa história, então, no meu R1 de cardio, onde eu sempre gostei muito de pesquisa, gostei muito de ciência e eu enxergava isso de uma outra maneira. Eu acho que a faculdade te forma, para quem gosta de estudar, te forma um apaixonado por fisiopatologia. Perfeito. E foi assim que eu comecei a residência de cardiologia. Eu comecei a residência, eu lembro direitinho que minha residência de clínica terminou em fevereiro e eu peguei um IA, terminou em 31 de janeiro, e foi no meu ano que teve um hiato da troca, onde as residências passaram a começar no 1º de março. Então eu fiquei em fevereiro à toa. E em fevereiro eu li o Guyton inteiro, a parte de cardiologia. Eu falei, eu tenho que aprender a fisiologia e tenho que chegar fera nisso. Assim, é óbvio que isso é importante, mas talvez a palavra seja superestimado, né? Não sei. Concordo com você plenamente. Gente. Costumo dizer que as pessoas, eu costumo chamar isso de mecanismo. As pessoas, os profissionais, eles são apaixonados pelo mecanismo. O mecanismo é como se fosse um canto da sereia. E definitivamente é importante. Né? Eu falo que, olha, cara, isso é o alicerce da casa. O seu alicerce não é a casa. Sem alicerce não tem casa. Mas ele por si só, não dá pra gente falar, não, falta parede, falta teto, falta muita coisa. Mas desde lá dos primórdios da nossa graduação, te vem escutando muito a respeito de ATP e não sabe nada do que significa RCT. Então, por favor. Não, então assim, esse momento virou a chave para mim. E eu acho que a maneira como a gente tem que aprender isso é justamente aprender um termo que em inglês é o medical reversal, né? Que com o Marco Paulo e com esse aprendizado ao longo da residência, eu pude entender isso, que na cardiologia o que não falta é exemplo, né? Porque se trabalhar com medicina baseada em evidência não só é certo como é bom, em cardiologia então é excelente, né? Porque se tem uma área que não, se você quiser, você não peca nisso, é na cardiologia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais de medical reversal. Acho que tem muita gente nos acompanhando aqui que talvez nunca tenha escutado falar desse termo. E esse negócio é algo... Eu falo que, desde a época de colégio, eu sempre gostei muito de história. Eu falo que a história te ajuda a entender muito do presente e
quiçá até dar uma prognosticada no futuro. Uhum. O Medical Reversal me dá uma segurança do tipo assim, ó, eu posso esperar. Eu não preciso Sim. ser o primeiro a usar. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. É. Então, esse é um termo que ele é usado para justamente, ele é aplicado para aquelas práticas que historicamente a gente usava na medicina e que, quando a gente resolveu estudá-la de verdade, de maneira objetiva, e o que é estudar uma prática de maneira objetiva? É comparar grupos de verdade, não só observar quem está fazendo alguma coisa, mas colocar uma comparação randomizada, que é o que a gente vai chamar então dos ensaios randomizados, preferencialmente até controlados por placebo, que é a maneira de a gente descobrir a verdade, né? E aí, quando essas hipóteses, então, que vinham sendo praticadas, isso que é interessante, então, elas eram hipóteses, mas elas eram praticadas, elas não estavam só, então, na discussão acadêmica, elas estavam ali, né, na prática do dia a dia do consultório, do hospital. E quando se foi aprofundar na discussão dessas hipóteses que vinham sendo praticadas, o que se descobriu é que essas práticas, então, que vinham sendo tão consolidadas ou tão consensualmente praticadas, elas não tinham nenhum benefício, ou até, em muitos casos de Medical Reversal, causavam dano. Então, é aquela clara percepção de que você quer fazer o bem do seu paciente, nenhum médico não quer, isso é óbvio, mas você está fazendo realmente, e isso não dá para saber pelo feeling, e nem dá para saber pela fisiopatologia, né, Neto? Então, que foi o início da nossa conversa, né? Eu acho a gente precisa de testar essa hipótese. eu acho que a gente vai ter grandes exemplos aí em função dessa pandemia. Mas antes, talvez até de fato, citar algum desses exemplos, queria que você desse um exemplo na própria cardiologia, que realmente você já adiantou, é repleto de coisas aí. O que aconteceu aí nesses últimos 20, 30 anos que se fazia e que se não faz mais, seja porque não funciona ou porque até faz mal? Tem dois exemplos muito clássicos, né? Que inclusive são clássicos exemplos de medical reversal. E cada um se explica por vieses diferentes. Então é interessante. Então o primeiro viés, ou o primeiro confundimento ou erro, é justamente o da fisiopatologia. Que muitos percebiam, então, que muitas das mortes pós-infarto eram mortes arrítmicas. Então, os pacientes infartavam e tinham, no pós-infarto, ou em unidade de terapia intensiva, ou até na enfermaria, uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular e vinham a falecer dessa arritmia. Então, o que eles pensaram? Pô, se o paciente já está fazendo muita extrasístole, extrasístole é um preditor de arritmia. Isso é o raciocínio fisiopatológico entrando então, né? Então, para os pacientes que têm muito extrasístole, esses pacientes devem ser os pacientes que vão morrer de arritmia. Então vamos dar um antiarrítmico para esse cara, e aí eu vou salvar a vida desse paciente. E começaram a dar lidocaína para esses pacientes. E virou prática, e dar lidocaína quem está tendo extrasístole pós-infarto. Quando foram testar lidocaína versus placebo no estudo randomizado, o que vira? Que ela aumentava a mortalidade pós-infarto. Então, tivemos aí alguns anos de boas intenções causando aumento de dano nos nossos pacientes. Então, esse é o tipo de erro causado por um raciocínio fisiopatológico que não se conclui ao ser testado. O que acontece com esse raciocínio fisiopatológico, então? Ele é mudado, então isso acontece demais, né? Quem que queria dar beta-bloco com insuficiência cardíaca na década de 80? Ninguém, pô. Vai contra o raciocínio fisiopatológico da época. Havendo uma evidência empírica mostrando o contrário, a fisiopatologia muda também. Então agora o meu beta-bloqueador que antes desacelerava o coração, enfraquecia o coração, isso era ruim, agora eu passo a falar que a fisiopatologia é uma hiperativação neurohormonal que precisa de ser freada. E aí eu freio ela, então minha fisiopatologia se adapta à evidência. O contrário não acontece, no entanto, né? Eu costumo dizer que você adapta a realidade ao mapa e não o contrário, né? Exato, é isso mesmo. E um outro caso clássico, que vem de um outro tipo de viés de estudo observacional também, é o do uso de reposição hormonal na pós-menopausa, né? Então, as mulheres, elas só infartam depois da menopausa. É óbvio que isso não é uma regra, né? Mas a observação é de que a taxa de infarto em mulheres pré-menopausa era baixa e pós-menopausa era alta. Então, isso veio de um pensamento. Então, os hormônios são protetores. Vamos repor hormônio para essas mulheres, então. E aí observaram essas mulheres que estavam repondo hormônio, que também repunham por sintomas de menopausa, outros não relacionados ao sistema cardiovascular. E esses estudos observacionais mostraram que, de fato, essas mulheres que estavam repondo hormônio infartavam menos. Pô, maravilha, né? Você já acha que é assim? Quando você vai observar essas mulheres, isso está acontecendo mesmo? É isso aí, pô, matamos a charada, né?
O que eles não contavam é com outro viés clássico do estudo observacional, que é o viés do paciente saudável. Então, quem eram essas mulheres repondo hormônio? Eram mulheres que iam ao médico, que estavam preocupadas com a saúde, que também tomavam outros remédios, que tinham hábitos saudáveis. E esses hábitos dessas mulheres eram tão significativos que eles conseguiram gerar um benefício que foi achado que era pelo hormônio, mas não era pelo hormônio, né? Como é que descobriu que não era pelo hormônio? Mais uma vez, por um estudo randomizado, né? Então, a resposta ela tem que estar no estudo randomizado. E eu acho que Então, esse exemplo especificamente, esse segundo exemplo que você deu, eu acho ele assim muito contundente, porque ele vem de um randomizado com quase 50 mil mulheres, famoso WHI. E o que eu acho mais interessante também é o seguinte: isso não fecha a porta para o uso da reposição hormonal. Mas o uso da reposição hormonal, como era feito, na dose que era feito, com o objetivo de proteção cardiovascular, isso foi por terra abaixo. Então, você pode usar pelas suas questões da menopausa, né? Mas se o seu intuito é reduzir o risco de infarto, aí essa não é a sua droga. Né? Exatamente. O ônus da prova é você demonstrar que algo funciona para ser usado. E não o contrário, né? Que é ruim para deixar de ser. Então, eu acho que eu vou até aproveitar e te pedir para você dar tem uma pessoa aqui, deixa eu ver. O perfil chama Ásia Portal do Investimento, falando sobre NNT da cloroquina. Eu estou até curioso para discutir a respeito dessa pergunta. Ó, eu acho que talvez a gente tenha que tratar sobre, assim, quando a gente fala em NNT, a gente está querendo, é uma sigla para número necessário para tratar, ou seja, quantos que eu trato, eu vou colher benefício em quantos, né? Então, se eu trato 100 pessoas, quantos vão se beneficiar daquele tratamento? Para uma droga que não funciona, eu posso falar que o NNT é infinito. Ou eu posso falar que eu devo discutir NNH para a cloroquina, que é o número necessário para dano, para machucar, que é harm, né, do inglês, NNH. Então, é isso. Ela tem um NNT infinito, ou seja, ninguém vai se beneficiar dessa droga para o tratamento. A gente pode discutir do NNT da cloroquina para malária. Aí eu até topo a gente fazer essa discussão. Eu não sei a resposta. Lúpus, né? Não lúpus. Mas, infelizmente, para a Covid, é uma droga ineficaz. E isso, a gente pode responder isso por ensaio randomizado. Porém, eu acho que o Neto, e assim, já até conversou disso lá em março, né, Neto? Eu te liguei uma época, e assim, a gente pode responder isso por ensaio randomizado. A gente gastou dinheiro e tempo com isso. Esse ensaio não era necessário. Essa polêmica, ela é uma falsa polêmica, né? Porque a hipótese era muito ruim, né? Então, assim, é fundamental que a gente tenha estudos randomizados para responder a nossas perguntas. Mas as nossas perguntas, elas devem ser razoáveis. Senão, exatamente. Não há dinheiro que dê conta de responder todas as perguntas. Né? Eu vou te falar que esse comentário seu, que envolve a questão da probabilidade pré-teste, do pensamento bayesiano, se é algo que, se os profissionais de saúde, de modo geral, entendessem essa lógica, de que, peraí, para algo funcionar, a probabilidade pré-teste ela tem que ser alta. Porque se ela for muito baixa, mesmo que eu tenha um resultado positivo, a probabilidade daquilo ali estar errado é muito grande, de ser simplesmente pelo puro acaso. E aí, de repente, você pega uma doença virótica, que hoje é a Covid, mas que há anos foi o H1N1, foi influenza. Que foi a chikungunya, foi a dengue. A gente nunca conseguiu tratar a doença virótica aguda, nunca. Aí, de repente, como uma mágica, aparece drogas de A a Z para resolver o problema da cloroquina. Isso é pensamento bayesiano. Eu cheguei e falei assim, cara, sinto de dizer, mas a probabilidade disso dar certo é próxima de zero. E aí eu vou te emendar com a pergunta aqui, ó, da Dani, que chegou. O que curou as pessoas que tomaram cloroquina? O tempo. O tempo curou as pessoas que tomaram cloroquina e, felizmente, elas se curaram apesar da cloroquina, né, Neto? Além de tudo, né? Então, eu acho que a pergunta tem que ser outra. Eu acho que a gente tem a reflexão que é o seguinte: nós estamos tratando de uma doença com a taxa de letalidade por caso, hoje em dia, cada vez mais se aproximando a menor de 1%. Menor ou igual a 1%, talvez meio. Bom, mas a gente pode falar com uma segurança muito boa que mais de 95%
vão se curar dessa doença. Então, se a cada 100, 95 a gente sabe que vão se curar, como é que alguém consegue afirmar uma causalidade de qualquer intervenção para algo que melhora em 95% das vezes com, sem ou apesar do médico, né? E do tratamento também. Então, pô, fulano acho que foi cloroquina, eu acho que foi minha meia preta da sorte que eu uso para dormir, né? Assim, ambos têm a mesma probabilidade pré-teste de funcionar nesse caso. Então... Eu vou te falar que as pessoas, às vezes, elas não conseguem, mas isso já acontece. É aquela pessoa que vai num pronto-socorro com uma gripe, que não tem nada a ver com cloroquina, e que, de repente, recebe um antibiótico e melhora. Sim. E ele melhora, não foi as pessoas procuram quando elas já estão cansadas da doença, que é justamente numa fase onde o ciclo de melhora vai acontecer, né? Se todo mundo procurasse pronto-socorro com gripe no D1 da gripe, tomasse antibiótico no D1, as pessoas não iam melhorar com antibiótico naquelas próximos 2 dias e elas iam ficar frustradas. Mas como elas procuram em média no D3, no D5, no D6, vão ter uma correlação coincidental que não é coincidência, na verdade. É porque o cara já passou 5 dias com a doença e já está de saco cheio. Então, para buscar ajuda naquele momento, que a melhora aconteceria se a gente tivesse bola de cristal, a gente saberia, não iria, né? Mas ninguém tem e o paciente ele quer essa ajuda. Mas eu acho, né, porque isso entra muito em como é que a medicina baseada em evidência pode ajudar a gente na comunicação mais transparente com o paciente, né? Então, o que eu vejo, na verdade, com esse caso, tanto da cloroquina e com N outros, o próprio hormônio, é uma expectativa que ela é desencontrada da realidade, né? Então, assim, o médico, ele gosta de ajudar, ele estudou para isso e ele quer ajudar. Mas isso faz com que ele deposite uma fé em excesso, talvez, nas intervenções. Então, os médicos não querem ficar quietos, deixar a coisa acontecer. Eles gostam de agir. Existe uma percepção de bem-estar com isso, né? Eu te dei um remédio, você melhorou. Logo, você melhorou pela minha ação. Verdade... Eu vou te falar, Marcelo, eu sou um fã de podcast, dessa mídia que é o podcast. Uhum. E tem um especificamente que eu tenho escutado nos últimos tempos que chama Literatura Viral. Que o sujeito é um cara de letras que se aprofundou na literatura relacionada principalmente a epidemias. E é impressionante que ele já estuda isso há muito tempo e de repente, bum, vem a Covid. E ele tem vários episódios onde ele entra na literatura, passando por Edgar Allan Poe, passando aí por Shakespeare, onde o medo, o pavor, o pânico, eles são os grandes protagonistas dentro das epidemias. A mesma coisa que hoje acontece com a Covid, já aconteceu inúmeras vezes com a peste, com a malária propriamente dita. É tanta coisa que a gente tem na história e a história vai se repetindo. E aí, a partir disso, eu queria te puxar uma pergunta. Você é um cara que definitivamente traz saúde baseada em evidência para a sua prática clínica. Você não é aquele cara que sabe todos os conceitos e fica dentro do seu quarto. Não, você é um cara que atende pacientes. Você acha isso fundamental? E como fundamental? Você deu um exemplo aqui agora. Facilitar a conversa. Eu queria que você exemplificasse isso para a turma. Sim, então, realmente eu acho que é mais fundamental. Eu acho que é o jeito de atender. Eu acho que a medicina baseada em evidência, ela te leva, a conclusão da medicina baseada em evidência é a decisão compartilhada, que só pode ser compartilhada de verdade se o paciente, de fato, tiver acesso à informação. Então, por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, ele precisa de um inibidor da ECA, um BRA, ou um inibidor da nefroglifosina. Bom, ele precisa de um desses medicamentos que atuam no sistema renina-angiotensina. E, em tese, nessa classe, por exemplo, entre os inibidores da ECA, todos funcionam igual. Né? É um efeito de classe. Por que eu devo passar um remédio em detrimento do outro? Então, isso é importante. Eu tenho o Ramipril, que a tomada é uma diária. Eu tenho o Captopril, que são 3 tomadas diárias. O benefício é o mesmo, mas eles mudam em tomadas diárias. Eu vou passar por Enalapril, que é mais fácil. 2 tomadas diárias. Ainda é pior que o Ramipril, mas ele é de graça. E o Ramipril não é de graça. O Ramipril é melhor? Ele é melhor no sentido de que ele é mais cômodo em sua posologia. Ele não é melhor no sentido de que ele vai reduzir o risco do meu paciente com insuficiência cardíaca em maior magnitude do que o Enalapril.
Se eu falar para o meu paciente, toma esse aqui, que esse aqui é o melhor remédio, essa comunicação ela não está transparente. O que é o melhor remédio? Ele é o melhor remédio para quê? Então, esse é um lado interessante. Se você falar para o paciente, esse aqui é de graça, só que você tem que tomar ele 2 vezes por dia. E esse aqui ele é mais cômodo, mas ele é pago. Mas ambos funcionam igual. Isso é um jeito de colocar a medicina baseada em evidência em prática, onde você está sabendo quantificar o risco. Como é que a gente quantifica o risco? Com o tal do NNT, que foi perguntado anteriormente. Um outro exemplo que eu uso demais é na prescrição de prevenção primária, que é o assunto que eu mais estudo de todos aí, porque, bom, fez parte da minha tese de doutorado também, então é um assunto que eu aprofundei bastante. Estatina é uma coisa doida, né? Tem os que amam, tem os que odeiam, mas tem poucos que chegam na receita certa. De que ela significa de verdade? Ela pode ser muito boa para uns e pode ser muito ruim para outros, né? Depende do seu risco basal. E isso é fundamental, então. Então, se meu paciente chega no consultório e ele está em dúvida se ele quer tomar, o que você tem que falar para ele é o seguinte, olha, tantas pessoas, se eu tiver 100 Ricardos aqui, com o seu perfil de risco, com sua pressão, com o seu colesterol, com a sua glicose, com a sua idade, desses 100, 20 vão se beneficiar. Já a Dona Maria, de 100, 2 vão se beneficiar. Dona Maria, para você se beneficiar, você está entendendo, então, que é uma menor magnitude, que pessoas parecidas com você, de 100 em 5 anos, só 2 vão ter esse benefício verdadeiro. Em contrapartida, os efeitos colaterais, alguns são reversíveis. Ou seja, se você experimentar, você pode interromper a droga sem prejuízos. Os efeitos colaterais mais graves são muito raros. Então, se 2 a cada 100 vão se beneficiar, 1 a cada 10 mil vai ter um malefício. Essa relação é boa para você? Ela pode falar que não, 2 em 100 é muito pouco. E é uma ótima resposta. Como ela pode falar que sim. Ela pode ser uma pessoa obcecada por redução de risco. Obcecada a ponto de qualquer questão ser válida. É importante falar que esses números são quantificados, são reais. Então é diferente de oferecer uma droga que a gente não tem o benefício comprovado. Eu queria até aproveitar isso que você está falando. Eu não vou saber exatamente quando, mas já tem alguns bons anos que eu fui apresentado ao NNT, eu meio que me frustrei. Frustrei no sentido de chegar e falar assim, cara, condutas altamente validadas, que são assim, inquestionáveis, tem um NNT alto. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual foi sua impressão e até desse uma explicada para a turma disso que a gente está comentando. Eu também fiquei frustrado. E é interessante mesmo, porque volta na questão fundamental, que eu acho que é transparência em comunicação de risco e benefício. Minha vida inteira, né, você, antes de fazer medicina, você já foi ao médico como paciente. Durante o seu curso de medicina, você foi ao médico como paciente. Você tem parentes que tinham problemas de saúde, ainda mais doença crônica. Eu acho que a chave aqui é doença crônica, né? É uma questão mais... Porque de pirona para dor de cabeça, você toma, você melhorou, beleza, você não toma, você toma outra coisa, resolve sua vida. Doença crônica, a gente não vê o resultado em curto prazo. Então, como saber se você está se beneficiando desse tratamento ou não? Né? Não é uma dor de cabeça, então, que você viu que você beneficiou, porque meia hora depois a dor de cabeça foi embora. Se eu estou tomando um remédio para o meu colesterol, para a minha pressão, para o meu diabetes, eu espero que daqui a 10 anos eu não vai infartar. Então, isso é uma nuance muito grande, porque eu vou tomar 10 anos de remédio escuro. Vai que eu infarto daqui a 10 anos, não valeu para nada tomar esse remédio. Então, o que eu tinha a impressão é o seguinte, que todo mundo que toma um remédio está se beneficiando daquele remédio. Afinal, o remédio foi feito para te beneficiar. E o que a gente aprende depois com o NNT é que isso não é verdade. Então, como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso em estudos randomizados. Onde a gente vai ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área, ok? Cardiologia, e a gente vai pensar, por exemplo, em estatina, é um exemplo que eu sou bem familiarizado. Então, estatina e prevenção primária. Pacientes que não tinham... O que é prevenção primária? Você não tem uma doença cardíaca estabelecida. Você nunca infartou, você nunca teve um AVC, você não tem insuficiência cardíaca. Você resolve tomar remédio para prevenir, beleza? Então, o que os estudos mostram em média? Acompanhar esses pacientes por um bom tempo, e aí quem não tomava remédio nenhum, depois de 10 anos, 10% daquele grupo infartou.
Do grupo que estava tomando o remédio, 8% infartou. O remédio é bom? Ah, ele é bom. Ele fez infartar menos. Então, agora, nós estamos falando de 10 para 8, ou seja, só 2% a menos infartou. Então, o grosso daquela turma não fez muita diferença a existência do remédio, né? Fez uma diferença para 2 em 100, né? Que, se a gente dividir 2 por 100, a gente chega no tal da NNT, que é o NNT de 50. Então, se uma droga reduz aquela mortalidade de uma doença, ou a morbidade, reduz infarto, dos AVC, em 5%, ela é considerada uma droga boa. Só que se ela está reduzindo em 5%, isso quer dizer que a cada 20, só um vai ter benefício daquele remédio. Né? E isso a gente está falando de terapias como uso, igual você citou, o uso do IECA na insuficiência cardíaca, uso do AS na síndrome coronariana aguda, uso da estatina na prevenção secundária. E isso eu estou dando exemplos aqui da cardiologia, que é repleta de exemplos de coisas que eu acho que você colocou muito bem. Remédio funciona, mas ele pode variar em termos de benefício e também de malefício, né? Mesmo coisa boa pode não fazer bem, pode fazer mal. Isso tem que estar no nosso radar. E não, poxa, peguei uma vez um paciente que eu gosto muito de usar como exemplo. Ele tinha uma indicação formal de statina, aquele cara que já tinha infartado 2 vezes, tinha um Framingham que devia beirar 80%, não tinha, ia dar o infinito para ele, só que o cara não conseguia andar. Ele dava estatina para ele não andava, ele não se mexia. E o cardiologista insistia que ele usasse. Eu falei, amigo, vem cá, olha, você tem, a droga tem benefício para você? Tem. Mas eu, Neto, eu prefiro andar. No seu caso, a escolha vai ser sua. A gente pode tentar, e ele queria usar dose alta. Vamos tentar usar uma dose mais baixa. Às vezes uma dose mais baixa vai ter um benefício também, talvez não tão grande quanto uma dose mais alta, mas vamos tentar, vamos ver o que acontece. E aí, aos trancos e barrancos, esse paciente acabou tolerando uma dosezinha mais baixa e, bom, se ele infartou depois ou não, eu não sei, porque eu perdi o segmento dele. Mas é algo que tem que estar na alça de mira do profissional de saúde, né, Marcelo? Sem dúvida. Eu acho que tanto na hora que você vai introduzir a droga, risco e benefício é tudo predição futura. Então, a medicina é a arte da probabilidade. Né? Agora, quando o evento acontece, ela deixa de ser uma predição, ela vira um evento. Então, se ele está tendo um efeito colateral, eu não estou mais preocupado com a chance dele vir a ter um efeito colateral. Ele já teve, né? Então, para esse cara, o NNH para ele é 1, para esse indivíduo, ele teve dano. Então, para esse cara, o risco-benefício, a balança, ela vai pender demais. A gente vê isso muito hoje em cardiologia com terapia antiplaquetária. Então, você saiu do seu infarto. Você vai usar dupla antiagregação plaquetária por quanto tempo? Tem vários estudos. 12 meses, 6 meses, 36 meses. Isso muda. Suponha que você planejou usar por 36, mas seu paciente sangrou no mês 14. Você vai insistir com dupla terapia antiplaquetária para esse cara? Ele já sangrou. Nós não estamos mais falando agora de risco futuro de sangramento. Nós estamos de risco passado, ele já sangrou. Então, quando a gente já vê o evento acontecer, a gente tem que mudar de opinião. Né? Então, e a gente vê isso para coisas sofisticadas, né, Neto? Então, por exemplo, ressincronizador. É uma coisa sofisticada. Ressincronizador, então, é um dispositivo parecido com o marca-passo, mas que ele tem multissítio, né? Então ele tem eletrodos no ventrículo esquerdo também para ele melhorar a contratilidade do coração. É uma terapia muito sofisticada. Quanto que é o benefício dela? 1 a cada 20 também, em média. Então a redução de mortalidade foi de 5%. Então a gente espera benefícios muito grandes, né, das intervenções. E outra coisa, né, Marcelo? Eu acho que quando você trabalha com trials, você está trabalhando com a média, né? E a média tem muita limitação. Vou usar o exemplo que você falou que você gosta mais, que é a prevenção primária. Uma coisa é a prevenção primária. Para mim, que estou com 43 anos, não fumo, não tenho dislipidemia, não tenho diabetes, não tenho hipertensão. Outra é prevenção primária para um cara da minha idade, mas que fuma, que bebe, que está diabético, que está obeso. O risco dele é diferente do meu. E nós dois estamos em prevenção primária. Né? É outra dificuldade que eu vejo das pessoas entenderem que gerar a prova do conceito é algo que se faz dentro de um cenário controlado. Mas aí, diferenciar eficiência de efetividade
é algo que precisa desse feeling que você colocou, né? Dessa percepção de chegar e falar assim, amigo, eu não vou ficar insistindo com 36 meses, o cara tá sangrando na minha cara, né? Sim. Eu acho que uma coisa interessante também, que aí para um público médio também, é usar o intervalo de confiança do estudo a seu favor, né? Então, é o que você falou, a gente calcula NNT pela média, pela redução de risco médio, mas o intervalo de confiança ele existe e ele pode te dar algumas dicas, né? Então, se o seu paciente tem uma biologia, e aí talvez é nisso que a fisiopatologia ajude, né? Para essas nuances, tipo assim, a biologia desse cara é muito agressiva, esse cara tem um colesterol muito alto, esse cara tem a pressão. Provavelmente ele vai estar no grupo que mais vai se beneficiar da intervenção, né? Ele vai estar lá mais no extremo do intervalo de confiança. O outro cara que tem um colesterol muito baixo, ele tem um perfil de risco mais tranquilo, talvez esse cara vai estar na parte mais inferior do intervalo de confiança também. Então, é interessante quando a gente consegue expandir e a medicina baseada em evidência ela vai te permitindo fugir cada vez mais de uma medicina baseada em estudo, que não é o que a medicina baseada em evidência né? Para virar aplicações objetivas, quantificáveis do cuidado médico para o seu paciente. Né? Show de bola. Estudo, na época do mestrado, muito legal, que fizeram entrevista só com pacientes em doença coronariana crônica. E só para contextualizar, essa é uma doença que cada vez mais a gente entende que a revascularização nessa doença, que é a doença arterial coronariana crônica, então você tem uma placa que está obstruindo sua artéria coronariana em 80%. Mas você não tem insuficiência cardíaca, você tem só doença coronariana. Cada vez mais a gente vê que não há benefício de revascularização, seja ela cirúrgica, seja ela percutânea, em quem não tem disfunção ventricular. Então, a gente sabe hoje que colocar um stent num paciente que não infartou, que tem doença crônica e que não tem disfunção ventricular, a chance de você ter redução de mortalidade ou até de infarto futuro é mínima. Tá? O esquema foi um grande trial aí, que agora um landmark trial bem nítido para essa pergunta. E fizeram um estudo com entrevistando só pacientes. E aí, nesse estudo, a imensa maioria, em DAC crônica, respondeu que aquele stent que ele estava recebendo ia salvar a vida dele ou que a vida dele corria grande risco se ele não colocasse aquele stent. Isso é um exemplo de falta de transparência na comunicação médica surreal, né? É o cara que acha que é uma bomba relógio. Agora me conta o que isso faz com a qualidade de vida desse paciente. Que acha que ele é uma bomba relógio. Esse cara, ele acha que tá vindo, que ele tomar um susto ali e morreu, entendeu? Então, assim, explicar, olha, essas intervenções, não há nada muito magnífico, né? E, assim, tirando antibiótico para infecção bacteriana, não há nada muito magnífico em medicina que uma intervenção pontual vai te julgar. Né? Os paraquedas são raríssimos. Né? E eu vou te falar, Marcelo, que uma coisa que é danada é o seguinte: você chega, pega um paciente que está usando uma estatina e que tem uma indicação contestável, pelo menos, para prevenção primária, e está usando por causa do colesterol. Eu falo que é usar o remédio para ser detergente de exame. A hora que você tira esse remédio, se ele infarta daí a 2 dias, é porque você tirou o remédio na cabeça dele. Se ele infarta com o remédio, ele vai pensar o quê? Nossa, mesmo com o remédio eu infartei. Realmente eu sou uma bomba relógio. Então, transformar é muita saliva que a gente acaba tendo que gastar para demonstrar para as pessoas que o remédio não é milagroso. E eu vou te falar que nos últimos 5, 6 anos, eu tenho tido uma experiência assim maravilhosa. Para quem não sabe, eu sou nefrologista, né? De tirar remédio. Eu tiro o remédio das pessoas, principalmente idosos, eles melhoram. Eles melhoram em qualidade de vida, eles melhoram uma série de coisas que você não sabe exatamente por que ele está tendo aquilo. Mas é por causa daquela salada de medicamentos que ele está tomando. E isso parece demagogia, né? E não é de jeito nenhum. E eu ouço isso desde da faculdade também, que é assim. Às vezes, isso é muito quando às vezes fala de geriatra. O geriatra consegue secar a prescrição. Aí eu ficava pensando assim, mas como é que consegue secar uma prescrição se a gente só prescreve o que tem que dar? Mas a ilusão está ali. Né? A gente não prescreve só o que tem que dar, né? E eu acho que é isso também, né? Mas a evidência é uma ferramenta para te encorajar a prescrever só o que você pode dar. Então, por exemplo, eu vejo paciente que está sem angina tomando 7 antianginoses, está tomando trimetazidina, está tomando nitrato, ele não precisa mais desses remédios. Ele está assintomático, eu não tenho que ficar dando sintomático para quem está assintomático. Né? Você não dá Novalgina, né? Para quem está sem dor de cabeça, né? Exato. Então, quando você vê, você tira remédio mesmo.
O que você pensa? Um negócio que me incomoda profundamente é a tal do check-up. O check-up, e aí eu queria que você falasse um pouquinho do overdiagnosis, do overtreatment. Queria ver seu ponto de vista a respeito disso. Eu sou cardiologista também lá do tribunal e a gente tinha um programa de check-up que era relativamente extenso lá, que era o exame periódico de saúde. Ele era extenso, mas assim, dentro do que a gente vê desses check-ups executivos, nem extenso ele era bem enxuto, mas não o suficiente. Ele tinha exame de urina para todo mundo, ele tinha TSH para todo mundo, então o homem de 30 anos fazendo TSH e exame de urina de rotina. E aí eu fiz um levantamento da literatura junto com a equipe de saúde ocupacional lá e a gente reduziu demais. E eu fui vítima assim, do maior ódio em todas as consultas. Você que fez isso, tirou nossos exames. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Acho que a gente está quase que caindo toda hora naquele ponto principal, que é transparência de comunicação. O check-up, assim como essa intervenção que o médico dá para o paciente, assim como uma cloroquina para o coronavírus, ele é mais uma ideia do que uma realidade, né? Ele é a ideia de que aquilo vai encontrar uma doença e que aquilo vai salvar a sua vida. E isso tem um racional apelativo, né, para o leigo. Pô, eu vou me virar de cabo a rabo aqui, eu acho. É porque as pessoas não levam em consideração as consequências não intencionais das intervenções médicas, né? Se a gente pensar no universo de desdobramento, de consequências de uma intervenção médica, as consequências de uma intervenção médica são infinitas. E dessas infinitas potenciais consequências, só uma é boa, que é aquela que eu quero fazer. Então, se ela não for muito boa, eu estou concorrendo contra um milhão de outras consequências não intencionais que não são boas. Então, às vezes eu tenho essa discussão de periódico de saúde com meus residentes no início da residência. Na primeira semana da residência, a gente tem algumas aulas focadas em conceitos de NDR, e eu falo com os residentes, um exemplo obviamente exagerado, mas ele passa a mensagem, que é a seguinte: se eu pedir um hemograma que eu não preciso para um paciente, e ele for lá atravessar a rua para colher, e ele for atropelado na hora de colher esse hemograma, a culpa é sua, porque ele não tinha que estar atravessando essa rua para colher esse hemograma, não. Ótimo exemplo. Então, e a cardiologia é a rainha do check-up, né? Então, assim, o que não falta é cardiologia fazer check-up. E é isso, a gente faz exame para achar doença que não existe, esse exame pode ser um falso positivo, então o teste ergométrico é o clássico dos clássicos, né? O que no início quando eu terminei minha residência, eu fazia muito teste ergométrico, hoje em dia eu não faço mais. E eu recebia muito paciente jovem, eu ficava assim, indignado, eu recebia de todos os lugares. E falava: você sente alguma coisa? Não, isso aqui é para ver como é que está a minha saúde. Aí eu conversava com ele: você joga bola pra caceta, 2 horas de futebol. Você faz um teste ergométrico todo sábado, pô. Por que você está vindo perder seu tempo aqui, né? Porque esses exames, outra ilusão que as pessoas têm é que os exames são 100% acurados, né? Que se o exame está positivo tem doença, e que está negativo não tem doença. E isso não é a realidade para nenhum exame, quase, né? Está tendo muita discussão agora com os exames sorológicos do coronavírus, que tem trazido à tona essa discussão de acurácia, de probabilidade pré-teste. Então, se a chance de você ter uma doença é muito baixa, não tem exame que te jogue para uma chance muito alta, não. Só se for um exame fantástico, né? Então, assim, um bom check-up, ele tem que ter um exame muito bom, muito barato, para achar uma doença muito comum, que o tratamento é muito eficaz. Então, olha o tanto de si que a gente tem para um exame ser um exame elegível de check-up, né? E eu vou te falar, eu acho que o mindset, Marcelo, de uma certa maneira está errado. A gente está atrás de doença, ao invés de tentar melhorar a saúde. Se você melhora a saúde das pessoas, comendo melhor, dormindo melhor, fazendo atividade física, tendo saúde mental, evitando excesso de toxinas, sejam elas lícitas ou ilícitas, a tendência é que todas essas doenças que você está tentando dar o diagnóstico precoce melhorem. Eu falo que é o cara que fica fazendo raio-x de tórax de 6 em 6 meses e não para de fumar. Cara, ele está só esperando aparecer o tumor. Sabe, qual que é a lógica disso?
Sim, a Sociedade Americana de Cardiologia lançou esse conceito agora do Life Simple Seven, né? As 7 coisas simples da vida, que são as maneiras de você ter métricas de saúde quantificáveis. Então, quais são essas 7 métricas? Evitar o tabagismo, manter o peso adequado, praticar exercício físico, fazer uma dieta razoável, uma dieta que né, assim, ou mediterrânea, ou DASH, ou uma dieta que evite, né, Que os te mantenha bem. grosseiro, que te mantenha bem, manter uma glicose normal, manter o colesterol normal, a pressão arterial normal. Então, se você tem o controle desses Life Simple Seven, tem estudos de coorte grandes comparando quem estava bem controlado com esses 7 fatores. Então, você tinha no máximo 2 desses fatores controlados, versus quem tinha 5 ou mais. A redução, óbvio, estudo observacional de coorte, né, mas para risco é o melhor modelo de estudo que a gente tem, mostrando que você pode ter uma redução de até 80% de risco. Então, assim, a magnitude é muito grande, né? Então, e a gente ignora o dano que vem desde então, que você falou do overdiagnosis, né? Eu tenho que fazer faço teste ergométrico, ele vem alterado, é um falso positivo. Aí eu faço uma tomografia de coronário. Aí o médico vai lá, escaneia meu coração, junto escaneia meu pulmão, pá, nódulo no pulmão. Você tem aí seus 40 anos de idade, nunca fumou, cai com nódulo no pulmão. Um mês depois, de noites mal dormidas, dor de cabeça e reza toda noite, você descobre que não era nada, né? Então, assim, isso foi bom para você? Não, isso foi péssimo para você. Isso foi péssimo. Né? E vou te falar Então, que existem situações que são ainda piores, né? Eu acho que o grande exemplo desse... Eu falo que o ano do brasileiro virou um ano arco-íris, né? É setembro verde, outubro rosa, novembro azul. E aí, pegando o protótipo do câncer de próstata, que é altamente questionável o rastreamento universal, o sujeito, a hora que ele acha o tumor, ele não está achando um fator de risco. Ele está achando um tumor, ele tem o tumor. Mas na cabeça das pessoas é muito difícil de elas entenderem que ele poderia morrer com aquele tumor sem aquilo não dar bola na vida dela. Sim. Né? Mas aí, a partir do momento que você encontra a doença... A sua qualidade de vida vai pro saco. É isso. A qualidade de vida vai embora. Se ele opta por não tratar, ele vai ficar com aquela coisa na cabeça. Posso morrer a qualquer minuto, eu tenho uma bomba relógio aqui. Ele acaba com a saúde mental dele. Nítida, a coisa de carregar um tumor, né? Porque a gente sabe que o tumor de próstata ele é habitualmente indolente. Mas na cabeça do leigo, tumor é tumor, amigo. Não tem dessa de tumor indolente. Tumor está em mim. É tumor, câncer. Né? Então, isso para que a gente está fazendo esse tanto de rastreamento? Sabe? Para, de repente, a pessoa ser submetida à cirurgia e aí dá tudo certo, ela vai cair na cabeça assim, nossa, graças a Deus eu achei. Será? É impressionante que as pessoas têm dificuldade de fazer esse tipo de questionamento. Né? Muito, muito. E aí, se você propõe o não, o viés é tão pró-intervenção, parece que o cruel é você, né? Então, assim, da mesma forma que um tratamento precisa de ter benefício comprovado para ser usado, um rastreamento também precisa ter benefício comprovado para ser usado. Né? A ideia de um rastreamento é reduzir desfecho. Então, esse desfecho pode ser medido. Então, da mesma maneira que a ideia de um remédio é reduzir desfecho, faça um rastreamento e mostre que ele reduz o desfecho, né? Com uma magnitude minimamente razoável. Ô Marcelo, eu falo que mexer com quem está quieto é um negócio que exige muito cuidado. O sujeito não tem nada e você, de repente, se mete ou a dar um remédio ou fazer um exame dele. Tem que valer a pena demais. O cara não está sentindo nada. O cara está lá vivendo a vida dele, feliz e contente. Aí, de repente, você resolve rastrear para alguma coisa. Uma outra coisa que eu vou até pedir sua opinião, que é muito frequente, é Doppler de carótida. O sujeito não tem nada, um sujeito de meia idade, vai lá, uma placa de 50% na carótida. E aí? E aí? O que você faz? Como é que você lida com essa situação? Pois é. Então, assim, a pergunta-chave que a gente tem antes, eu vou chegar na sua pergunta também, é a seguinte. Se a comunicação com o paciente fosse a seguinte, olha, eu vou te tirar do seu trabalho durante um dia, você não vai poder trabalhar, eu vou te fazer um monte de exame, desses exames podem ter resultados que podem te levar a exames adicionais que podem te fazer mal, e a chance de eu te dar algum benefício é muito ruim. Você topa?
Então, eu te garanto que você não tinha um fazer check-up. Agora, infelizmente, a comunicação não é essa, né? Então, volta sempre na transparência. Agora, sobre esse caso, é isso. O cara, ainda mais na carótida, o cara acha que, pô, vai faltar sangue pro cérebro daqui a pouco, né? É complicado demais. E a gente vê, o Doppler de carótida virou a resposta para tudo, né? É para síncope, e é para pré-operatório de cirurgia cardíaca. E a diretriz de síncope, ela fala claro, nós não recomendamos realizar o Doppler de carótida. E faz mesmo assim. Então, é complicado. Quando você acha doença obstrutiva, você pode até discutir o uso da estatina, né? Mas vai explicar que você não tem que revascularizar aquela carótida, né? Que você não tem que ir lá e desentupir. Raciocínio Roto-Rütter, né? Infelizmente, existe. Então, o raciocínio Roto-Rütter é o mecanicismo de novo, né, Neto? Assim, o pessoal acha que se está entupido, tem que entupir, como se fosse uma pia, né? Verdade. E não é uma pia, né? Nós não estamos falando de uma pia. Existem circulação colateral, existem mecanismos de ajuste de fluxo e, o mais importante de tudo, não há evidência de que, de fato, essa intervenção vai te trazer algum benefício, né? Intervir em carótida assintomática é uma coisa muito particular, né? Show de bola. Marcelo, eu costumo dizer que a saúde baseada em evidência na minha vida, e eu vejo acontecer isso em quem usa, ela melhora 3 T's. Tempo, tomada de decisão e triunfo. Triunfo no sentido de sucesso, tanto profissional, de a pessoa ser mais bem sucedida, quanto de sucesso junto aos seus pacientes. Queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Tempo, como que ter esses conceitos te ajuda no seu dia a dia, frente a um novo artigo, ler, não ler, ainda mais com esse volume de informações que a gente tem. Essa tomada de decisão, acho que a gente já conversou até bastante. E se você acha que isso infere em melhores resultados para você como cardiologista, como profissional de saúde e junto aos seus pacientes. Ótimo. Então, o tempo, assim, é impressionante, né? Como é que você consegue... Primeiro porque eu acho que, se você está se propondo a estudar, você tem que, de fato, ler os artigos, né? Existe o médico que lê resumo, existe o médico que não lê nenhum, que aprende de orelha, e existe o médico que lê artigo. Então, você quer ser o que lê artigo, você tem que criar um método de objetividade, para você dar conta. Então, quando você entende o que faz uma informação ser uma boa informação, e é isso que a medicina baseada em evidência vai te ensinar, olha, um estudo ele precisa de ter esse formato, a pergunta precisa ser uma pergunta objetiva, o desfecho, que é o que vai acontecer com o paciente, tem que ser um desfecho que de fato importa. Se você sabe esses conceitos, vendo o resumo, você vai saber o que descartar. Você não vai usar ele para aprender, você vai usar ele para rejeitar. Então, só você conseguir fazer isso, já é um passo maravilhoso. O segundo passo na leitura de um artigo, quando você aprende bem essas técnicas e esses fundamentos, é saber que você não precisa ler introdução nem discussão de artigo. Introdução você já sabe que é a sua especialidade. Você não precisa ler a introdução de um artigo de método. Você conhece o assunto. E discussão, você não precisa ver o autor vendendo o peixe dele. Você quer saber se o artigo é bom ou não, lendo o método de resultado. Ponto final. Se ele vai depois puxar a sardinha para o lado do artigo dele, é óbvio que ele vai. Todo mundo vai. Pô, você ficou lá anos trabalhando naquele negócio, você vai falar que é uma porcaria no final? Você não vai. Então, mas não é um ensinamento objetivo. Aquilo lá é a parte subjetiva do trabalho. E acho que a medicina, mas a evidência, ela tem que trazer objetividade. Então, é score, é quantificação, é cálculo. E isso vem de método de resultado. Se você exclui a porcaria no resumo e seleciona o que é bom e exclui introdução e discussão, sua produtividade de aprendizado ela aumenta assim, né, de uma maneira incrível. E para triunfo, eu acho que esse triunfo ele existe em vários cenários. Ele existe entre os pares e ele existe com os seus pacientes. Então, entre os pares é quando você consegue tomar uma comunicação em medicina com mais propriedade, né? Então, quando você sai do, na minha experiência, isso é bom, e passa a falar, isso é bom porque acontece dessa maneira, é outra coisa, né, Neto? É outra coisa. Então, experiência, ela tem que ser útil ali para você fazer diagnósticos diferenciais, para você saber como o trato do paciente, a experiência é fundamental, mas ela não é o norte, né? O norte não é a experiência. Então, nisso, quando você tem propriedade na discussão de caso, na informação,
Então, é triunfo com seus pares. E triunfo com o paciente quando você consegue, de fato, explicar isso para ele. Então, quando você explica para um paciente qual é o provável benefício que ele vai derivar daquela droga, quando você consegue trazer quantificação para isso, o resultado é outro, né? A percepção de satisfação do paciente é outra. Ele sai sentindo parte daquilo. Isso aí até é uma coisa que eu tenho curiosidade de ler. Se melhora até a adesão, entendeu? Do tratamento. Porque quando você sai se sentindo parte, quando a adesão é compartilhada mesmo, ele falou, então eu quero desse jeito. Pelo que você me explicou, eu quero é desse jeito. Pô, o cara vai tocar aquele projeto é dele também, né? Perfeito, perfeito. Marcelo, estamos caminhando para o final. Temos aí mais 3, 4 minutinhos. Eu queria primeiro te agradecer, cara. Eu tinha certeza que esse bate-papo ia ser sensacional. Ficaria aqui mais horas batendo papo a respeito do tema, um tema que eu adoro e eu tenho certeza que você também. E tenho certeza também que você o enxerga não como um fim, mas como um meio de conseguir esse triunfo, esses melhores resultados, tanto do ponto de vista pessoal, individual, junto aos pares, quanto a pessoa mais interessada disso tudo, né? Nós que somos médicos entramos nessa empreitada querendo ajudar. E eu concordo com você que quem não faz saúde baseada em evidência, ele não tem má fé. Ele não é aquela pessoa que não quer ajudar. Ele só talvez esteja pegando um caminho tortuoso que, por vezes, ao invés... É o Waze te julgando para o lugar errado. Ele não tinha aquela má intenção, mas ele te joga no lugar e te coloca num grande de um apuro. Mas, assim, muito obrigado, cara. Foi muito bom. Espero que você tenha curtido aí também. Bom demais. E queria que você desse aí um recado para a turma a respeito do tema, da importância dele, deixasse aí suas palavras finais aí para o pessoal. Eu acho, né, que com o aumento progressivo da complexidade em medicina, tanto a nível de propedêutico quanto a nível de tratamento, ter esses conceitos fundamentados é a única maneira de que a medicina consiga juntar qualidade e custo, né, que ela seja pagável. Porque a gente tem que saber qual intervenção realmente é necessária, porque a oferta hoje está tão grande e com custos tão altos e com complexidades tão altas, e nem sempre uma complexidade é maior benefício, isso é fundamental de trazer, que eu acho que para o futuro da medicina esse é o único caminho. É o único caminho dela continuar sendo boa, efetiva e pagável, né? Então, eu acho que é esse mesmo, o apelo. Eu acho que se você não gosta de medicina baseada em evidência, eu acho que está na hora de discutir outras profissões, né? Porque é assim que a medicina é feita, né? E vou ser mais amplo, tá? Eu acho que isso é para qualquer profissional de saúde e, quiçá, pessoas que têm condição, leigos, que entendem minimamente disso, podem se ajudar na hora de estar frente a frente ao profissional. Né? Eu já fiz 2 cursos lá no tribunal só para leigos de medicina baseada. Eu acho que cabe perfeitamente. Porque entender, são conceitos muito simples, né? O paciente tem que pedir para o médico, olha, qual a evidência disso, qual o benefício que eu vou ter dessa intervenção. Se o paciente aprende que isso existe, ele vai cobrar do médico dele. Tem que cair aquela coisa de quem é o médico aqui, né? Quem é o médico aqui? Isso tem que acabar, né? Medicina baseada em eminência tem que dar espaço para baseada em... E eu acho que o paciente cobrando, ele vai ficar mais feliz. Muito bom. Marcelo, muito obrigado. Galera, grande abraço. Essa live fica aqui no IGTV do Instagram. Também depois vai lá para o nosso canal do YouTube, da SBE Academy. Também vira podcast. A gente tem um podcast também. Tanto com a Evidência quanto o 717. O 717 é um programa que eu faço conversando com as pessoas de temas da SBE, mas aplicados. Hoje, por exemplo, eu falei do Setembro Verde, usando como pano de fundo para falar de overdiagnoses, falar um pouco de screening, qual que é o objetivo de screening e tudo mais. Mas, Marcelo, muito obrigado, valeu demais. Conto com você aí para outros bate-papos. Valeu demais, gente. Um abraço. Tudo de bom. Falou, tchau, tchau.